Com a volta das chuvas e a melhora no nível dos reservatórios das hidrelétricas, o governo decidiu reduzir o acionamento de usinas termoelétricas em dezembro. Verdade, a medida é boa, deve diminuir o custo médio de geração de energia do país, mas pelo menos por enquanto, não se anime, a sua conta de luz não vai ficar mais barata, pelo menos por enquanto, né? Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Guto, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre muito bom conversar contigo a respeito desses temas, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo. Ô, querido, obrigado, meu irmão. Obrigado pela receptividade. Tainá, prazer revê-los também. Tá certo, Guto. Pois é, a boa notícia é que as termoelétricas vão ser desligadas, mas a má notícia é que, pelo menos por enquanto, a nossa conta vai continuar custando caro, né? Tem uma latência, né, uma inércia aí no custo da energia até que isso se reflita em economia para o consumidor final, né? As termoelétricas são uma fonte muito fácil de ser ligada e desligada, né? Das nossas gerações de energia, das nossas usinas e estações, ela é aquela que você consegue ligar a hora que você quiser, desligar quando não precisa mais. Mas, por outro lado, a gente paga caro pelo combustível das termoelétricas, né, que na sua grande maioria vem aí de combustível fóssil, no caso o diesel, o gás natural ou até mesmo o carvão mineral, né? Então vale a pena, aquele estoque de energia, quando você precisa, você tem que usar, só que custa caro. Pra você ter uma ideia, querido, custa 8 vezes mais o quilowatt gerado pela termoelétrica do que aquele gerado pelas hidrelétricas, que compõe a maior parte da matriz elétrica brasileira, né? Então é bem mais caro usar energia gerada das termoelétricas. Para não falar do custo das emissões de carbono, né? Dos gases de efeito estufa, porque quando você usa uma termoelétrica, você está liberando toneladas de CO2 na atmosfera, e aí é o grande problema das emissões. Uhum. Como que funciona, Guto, essa parte? Porque a gente sabe, né, como você mesmo já falou, elas são um pouquinho, tô sendo bem modesta, né? São um pouco mais prejudiciais, né? Poluentes, custam mais Exato, caros, comparados às hidrelétricas. Mas como que funciona essa parte quando a gente chega ali no nosso bolso, né? Essa conta que esse ano, inclusive, teve essa nova bandeira vermelha, né? Que é acima do vermelho, bandeira vermelha 2, né? Como que é esse processo? É vermelha 2, vermelha especial, vermelha escura, roxa. Roxo? Olha, essas cores da taxação eu não sei explicar, viu, Roberto? Não faço ideia quem que batiza aí esse arco-íris de tarifas. Mas o processo é o seguinte: não existe energia de graça, né? Alguém tem que pagar pela energia gerada. Nem mesmo a energia renovável é gratuita. Alguém tem que bancar a infraestrutura, por exemplo, de painéis solares ou energia eólica. Então não existe, como a gente fala em inglês, né? There's no free lunch, não tem almoço grátis. E como é que funciona uma matriz energética de um país? Se você tem uma fonte apenas de energia, você fica muito vulnerável. É igual colocar todos os ovos numa cesta só. E no Brasil, nós temos uma forte dependência na matriz hidrelétrica, né? A nossa geração vem dos reservatórios que vocês estão acompanhando aí, principalmente dos rios de Planalto, aqui do sudeste e do centro-oeste brasileiro. Você tem uma ideia, hoje a matriz energética brasileira, ela beira a dependência aí de quase 66% vem das hidrelétricas. Bom, numa época em que o Brasil consumia energia num certo patamar, dava conta. Só que a gente, nos últimos anos, duplicou, triplicou, quintuplicou a demanda energética do Brasil, né? A população cresce, nós queremos todos mais energia, todo mundo agora tem aparelhos e conectados em todas as tomadas possíveis da sua casa, para falar só do uso pessoal, né? Mas olha que interessante, o Brasil está chegando bem próximo do seu limite do potencial hidrelétrico. Não tem mais onde tirar energia hidrelétrica do Brasil. Nós já fizemos as represas grandes nos rios do sudeste e do centro-oeste. Recentemente, na última década, nós começamos a explorar as represas a fio d'água, né? Lá da bacia amazônica, do Rio Madeira, lembra? A Santo Antônio, Jirau, aquelas represas inauguradas aí há alguns anos atrás, que não tem reservatório grande, né? O rio passa fluindo pela geração.
e justamente por não ter reservatório, ela fica vulnerável, muito mais vulnerável às chuvas, porque ela não tem água armazenada, enquanto ao mesmo tempo aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, com a queda das chuvas, justamente também por conta de transição climática, né, os reservatórios não dão mais conta. A gente precisa de água para gerar mais energia elétrica e água cada vez em maior quantidade para alimentar a população densa nas grandes cidades. Você tem uma ideia? A bacia hidrográfica da região das grandes São Paulo não dá mais conta do número de habitantes que tem aqui. Ou seja, a gente está ficando sem água para consumo, né? Se você tiver que abrir uma comporta, uma turbina para gerar mais energia elétrica, você esbarra aí na crise hídrica. Lembra do volume morto? Da falta de água para consumo na cidade de São Paulo? Pois bem, você disputa água para gerar energia, mas também para consumo, né? Então, a moral da história, não dá para ficar dependente de apenas uma fonte energética, por melhor que seja a hidrelétrica. Ela é uma energia renovável, de baixo impacto nas emissões e relativamente barata para a geração de energia. Qual que é a receita, então? Precisamos de outras fontes, diversificar a geração. E qual que é a nossa aposta do momento, né? De onde é que vem provavelmente a energia do futuro, a energia eólica. É a que mais cresce no Brasil, no mundo também. O potencial eólico brasileiro é gigante. Hoje, eu até anotei aqui, hoje ela já é mais ou menos da ordem de 9% da matriz energética brasileira, vem da fonte eólica, e para 2030 ela deve aumentar de 9% para 16% da matriz energética. Ou seja, explorando bem aí os ventos que sopram no Brasil, principalmente no Nordeste. E se você juntar a energia fotovoltaica, né, aqueles painéis solares, a gente vai ter um bom balanço da energia, da matriz energética elétrica do Brasil. Lembrando que a energia eólica não vem só da terra, dessas turbinas que a gente vê em terra. Começam a aparecer agora os primeiros projetos no Brasil para energia eólica que vem do oceano, que é colocar aquelas turbinas, grandes turbinas eólicas lá no meio do mar, para pegar os bons ventos que sopram no Atlântico, né? Então, moral da história, só para resumir, quando essa fonte de energia mais barata e renovável começa a ficar escassa, você precisa ligar o plano B. E o nosso plano B é a termoelétrica, que é uma geração cara, principalmente quando ela vem do gás natural ou do óleo diesel. É verdade, Tem uma outra fonte de energia termoelétrica? Tem, o bagaço de cana, né, a biomassa. Tem outras fontes de calor para gerar energia termoelétrica mais sustentáveis do que queimar gás e combustível fóssil. E também tem uma solução bastante interessante, que é você juntar a queima do bagaço da cana ou do gás natural com a captura do carbono. Então você queima para gerar energia, mas ao invés de emitir o carbono na atmosfera, você captura esse carbono e impede que ele seja dissipado como gás de efeito estufa. Então talvez aí tenha algumas soluções interessantes, mas ainda é uma das fontes mais caras. Para o bolso do consumidor ainda vai pesar. Agora, professor, a energia solar entra nessa equação de alguma forma também? Ou pode Claro, a entrar energia nessa equação? solar vai entrar. Deixa eu pegar minha cola aqui, ó. Eu estou pegando dados da revista da FAPESP, que publicou uma matéria interessantíssima nesse mês, saiu agora fresquinha, sobre o balanço energético brasileiro, e a energia solar deve em 2030 já chegar a 5% da matriz energética brasileira. E, gente, nós somos um país tropical, né? Entre o Equador e o Trópico de Capricórnio aí tem muita insolação. Se você pensar no grande sertão brasileiro, né? No Nordeste principalmente, com muita irradiação solar, o potencial de geração fotovoltaica é enorme. Qual que é a dificuldade da fotovoltaica e da eólica? É que elas são intermitentes, né? A fotovoltaica você só gera de dia, você não gera à noite. E a eólica só quando você tem bons ventos, né? Então você depende das incertezas do clima. Então não dá para depender só delas. A inteligência do sistema está na variedade e na compensação de uma época do ano que você tem muito vento para estocar. Lembra do estocar o vento? É mais ou menos isso, né? Guardar a energia gerada no vento para uma época do ano que você tem poucos ventos. Ou guardar a energia gerada por painéis solares de dia para uso à noite ou na semana seguinte, né? Nesses ciclos curtos. Então, a grande eficiência do sistema elétrico está na inteligência da gestão de diversas fontes, na transmissão da energia,
Olha que interessante, um dado importante. Esse ano nós sofremos no Sudeste com pouca chuva e falta de energia, portanto tarifas mais altas. Só que nós geramos no Nordeste brasileiro excedente de energia elétrica por fontes eólicas e fotovoltaicas. Só que esses sistemas não estão bem conectados a ponto da gente conseguir trazer a energia gerada do Nordeste para consumo no Sudeste. Então, apesar do Brasil ter potencial energético bastante grande, falta inteligência e políticas públicas para interligar os setores energéticos, né? Para que haja balanço do consumo de energia com a oferta. Tá certo. Professor, esse foi inclusive um dos temas mais importantes e mais tratados durante a COP26, que o senhor esteve participando, inclusive, em Glasgow, né? A preocupação com o consumo da energia, com a produção de energia, é uma coisa que não impacta hoje só o Brasil. Na verdade, é uma preocupação, uma das maiores preocupações do mundo, né? Querido, assim, a briga da humanidade é uma briga por energia. Né? Nós precisamos de energia e sempre precisaremos cada vez mais. É uma ilusão achar que a humanidade vai diminuir o seu consumo de energia. A população sempre cresce, nós dependemos cada vez mais de energia. Nós sempre precisaremos de mais energia gerada. Portanto, a solução é gerar energia de maneira mais limpa, com menor impacto ambiental, porque a gente sabe que custa muito caro emitir carbono na atmosfera, né? Ora, no Brasil, nós temos uma posição muito privilegiada, que é a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Nós consumimos muito pouco combustível fóssil para gerar energia elétrica. Ele só entra em ação, basicamente, quando a nossa fonte principal falha, né? São poucas as termoelétricas que estão funcionando 365 dias do ano no Brasil. Mas elas estão funcionando por mais tempo e com mais frequência, ou seja, está mostrando que a gente está dependendo mais delas. Isso no mundo inteiro. Agora, para um país que tem uma matriz energética fortemente dependente de combustível fóssil, para ele reduzir as emissões de CO2, ele tem que fazer uma transição de energia termoelétrica fóssil para uma matriz renovável limpa. Pode ser eólica, pode ser fotovoltaica ou outras fontes. Para o Brasil é diferente. Nós temos pouca dependência de energia vinda de combustível fóssil. Então, de onde é que nós vamos tirar a redução de uma matriz mais limpa? Ou seja, qual que é a gordura que nós vamos queimar? A nossa matriz já é bastante magra, não tem gordura fóssil aí para aliviar. Então, nós vamos ter que fazer um aumento da oferta de energia renovável, eliminando as fontes fósseis, ok? Mas compensando, somando com as fontes renováveis hidrelétricas. Mas é um problema do mundo inteiro, você está correto. Está todo mundo atrás de como desenvolver a oferta de energia com menor impacto ambiental, já que mudanças climáticas é o grande problema da nossa e das próximas gerações. Uhum. Um dos pontos que eu vi durante essa entrevista, professora, é a questão do pensar no futuro, né? A importância, né, dos jovens hoje que estão ingressando aí na faculdade, de já ter essa mente voltada para essa parte mais tecnológica, essa parte de pensar mesmo em estudar ou ingressar já em desenvolver tecnologias já nesse foco, né? Tainá, você tem toda a razão. Hoje eu digo até para os alunos que têm interesse em engenharia, quando entrarem para a engenharia ou para o mundo do desenvolvimento de tecnologia de forma geral, fiquem de olho na dinâmica da energia. A energia é o grande vetor, né? Ela vai levar o desenvolvimento tecnológico para o lado que ela precisar puxar. Então, energias renováveis de baixo impacto ambiental, de custo mais baixo, são extremamente importantes e vão estar aí no cenário não só nos próximos 5, 10 anos, mas é um negócio para algumas gerações, né? Então venha trabalhar, quem sente vocacionado aí para gerar energia mais limpa, trabalhar nesse setor, zelando pelo planeta que Deus nos deu, é o momento mais do que perfeito para entrar. Ou seja, o assunto está quente, o problema é grande, e para quem gosta de trabalhar com tecnologia, procura os grandes problemas, né, as grandes questões a serem resolvidas. Energia é uma delas. Agora, falando para irmãos na fé,
cristãos que queiram se engajar com o desenvolvimento tecnológico na área de energia e mudança climática, eu entendo que tem aí um chamado, uma vocação especial para o cristão. O cristão é chamado para zelar pelo cosmos, pela criação de Deus, governar, desenvolvê-la, explorá-la, mas cuidar e guardar o jardim, o cosmos que Deus criou. Então, não dá para o cristão pensar assim, já que vai tudo terminar mesmo, vamos acabar e consumir esse mundo, porque vai terminar mesmo. Não é? Sabe aquele pensamento, já que vai tudo terminar, a escatologia está decretada aí mesmo, então vamos... É uma visão escatológica muito fechada. Não é assim, não. Deus nos deu o mandato de zelarmos pelo cosmos e assim trabalharmos para antecipar o reino. E parte disso é nós cuidarmos, explorarmos bem o planeta e os recursos que Deus nos deu. Então, o cristão tem por obrigação, diante de Deus, uma posição que explora com responsabilidade. Mas é responsabilidade diante de Deus. A motivação vem dele. É diante da face dele, não é só para ficar mais rico, deixar um planeta melhor para a próxima geração, cuidar da biodiversidade, é tudo isso também diante da face de Deus, que é a nossa responsabilidade última. É verdade. Fazendo uma piadinha, eu lembrei agora, tem um meme que rolou essa semana que diz assim, está na hora de nós pensarmos que tipo de planeta nós queremos deixar para a rainha da Inglaterra, porque com certeza ela vai continuar viva muito tempo ainda. Não, pois é, né? Essa daí vai continuar, com certeza. Professor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo, né? Enfim, nem preciso dizer volte sempre, porque a gente, sempre que tem um assunto, a gente manda mensagem e convida para participar com a gente aqui no nosso programa. Muito obrigada. Vamos falar mais de energia, de fontes renováveis, de emissões. É um assunto muito importante, tem bastante coisa para explorar, tá bom? Fiquem ligados nesse tema que vale a pena. Vamos sim, Vamos voltar a falar desse assunto com certeza.